Boa noite, graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Meire, eu sou serva do Senhor, crente na palavra de Deus e crente nas promessas do nosso glorioso Salvador Jesus. Eu trouxe para nós uma palavra para meditarmos nessa noite, que se encontra no livro de Salmos, Salmo 27, Salmo de Davi, e a palavra nos diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Veja que aqui o salmista, ele está declarando a fé dele no Senhor, ele está declarando que ele não pode temer a ninguém. Ele faz uma pergunta, ele faz uma indagação: a quem temerei? Porque todo aquele que confia no Senhor sabe que ele é mais do que vencedor. Não tem como você ser perdedor se você está firmado na rocha, se você confia em Deus, se você é servo de Deus, se você crê na palavra do Senhor e se você pratica a justiça. Não tem como dar errado para você. E prosseguindo, o salmista diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui o salmista Davi está falando dos inimigos dele, né? Os nossos inimigos, eles tramam em oculto, eles tramam, arquitetam aquilo, vão planejando o que eles pretendem fazer para nos derrubar, para nos atacar. Muitas das vezes, esses inimigos são pessoas que estão próximas a nós, pessoas que muitas vezes nós temos como pessoas amigas, nós temos como pessoas de bem, pessoas que querem o nosso bem, mas em oculto elas tramam contra nós, elas nos desejam mal, desejam que coisas ruins nos aconteçam. Infelizmente, irmãos, tem um jargão popular que diz que quem vê cara não vê coração. É verdade, nós não podemos ver o coração de ninguém, porque só quem tem acesso ao coração do homem é o Senhor. Mas Deus vê e conhece cada um em oculto, porque até os fios dos nossos cabelos estão contados diante do Senhor. Então não há como ninguém, nem eu e nem você, esconder a nossa verdadeira essência daquele que é o olho que tudo vê, que é o Senhor. E prosseguindo aqui no exame das escrituras do Salmo 27, ainda a palavra nos diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Veja aqui a declaração de fé que o salmista Davi faz ao Senhor. Essa é uma grande lição para nós. Não temas o cerco que está se fechando diante da sua vida. Não tenha medo que as coisas estão se afunilando, que as coisas parecem estar se travando diante dos seus olhos, porque ainda que um exército te cerque, ainda que uma matilha de lobos venha acampar à sua volta, nada poderá te atingir, porque Deus está no controle da sua situação. Deus está no remo deste barco. Não temas. Ainda no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aqui ele está falando que Deus muitas vezes ele nos oculta dos nossos inimigos, né? Quando o exército de Senaqueribe estava cercando ali Jerusalém, ameaçando invadir Jerusalém, ali no reino de Judá, o rei Ezequias, ele ficou temeroso, mas ele foi orar ao Senhor e Deus deu uma grande vitória, a Bíblia fala ali para Ezequias, porque um anjo do Senhor saiu
E naquela noite ele matou 185 homens do exército de Senaqueribe. E esses 185 homens, porque o exército de Senaqueribe, que é um exército do Império da Assíria, eles eram os líderes. Então o anjo matou os líderes desse exército. Então imagine o tamanho que não era esse deserto. Se só 185 mil homens eram os líderes, imagine o tamanho desse exército. E ainda o rei da Assíria, ele depois, quando ele retornou para as suas terras, ele foi morto por um dos seus filhos. Então veja ali o grande livramento que Deus deu para Ezequias e o povo de Judá. Então não temas se o seu inimigo parecer grande. A palavra do Senhor mostra-nos em várias passagens que muitos dos inimigos de Israel eram muito maiores que eles, mas em todas as vezes Deus entrou com a providência e deu o livramento. Quando Gideão venceu com os 300, ele venceu um exército de 30 mil. Davi, que era tão pequeno, venceu um grande gigante. E Ezequias nem precisou lutar, nem precisou guerrear contra o exército de Senaqueribe. Então confia nesse Senhor, tome posse dessa palavra aqui que está em Salmo 27. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aqui o salmista vai falar da exaltação. Sim, porque na vida do crente, na vida do fiel ao Senhor, tem exaltação, irmãos. Tem exaltação. Quando passar o seu período de prova, quando passar o seu deserto, quando passar esse momento de aflição, de adversidade na sua vida, saiba que uma grande exaltação Deus já preparou para você, porque Deus não deixa os seus envergonhados diante daqueles que se levantam injustamente contra você. Prosseguindo, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde. Aqui é o clamor, é a oração de Davi ao Senhor, pedindo a ele que ouça as suas orações, que tenha piedade, que tenha misericórdia da sua vida, da sua situação. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Veja que aqui a oração de Davi é um clamor muito forte para que Deus se apiede dele, para que Deus não o abandone, para que o Senhor não o deixe. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então aqui o salmista está dizendo que muitas vezes nós somos abandonados até pelos parentes, pelas nossas famílias. Mas ele declara aqui o salmista, ainda que meus pais me abandonem, o Senhor me recolherá. Porque Deus, irmãos, ele nunca nos abandona. A gente pode ser abandonado por irmão, por irmã, por pai, por mãe, demitido do emprego pelo patrão, podemos perder amigos, pessoas podem se afastar de nós, podem nos tirar as nossas coisas, os nossos bens materiais, podem nos tirar tudo, mas nunca ninguém vai poder tirar de você a presença de Deus. A presença e o amor de Deus pela sua vida, isso não há na terra ninguém que possa recolher, ninguém que possa anular. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então veja aqui que o salmista está declarando que se ele não cresse nesse Deus maravilhoso, excelso, excelente, o Senhor dos exércitos, aquele
que fez todas as coisas deste mundo, ele seria engolido, ele seria derrotado, ele seria tragado pelos seus adversários. Mas como ele determinou confiar no Senhor, os adversários dele não poderão vencê-lo. É isso que o salmista está declarando aqui nesta palavra. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o último versículo deste Salmo 27, o versículo 14. Então, aqui ele nos exorta a perseverarmos na nossa oração, na nossa fé, na nossa confiança no Senhor, porque ele fortalecerá o nosso coração e ele jamais nos separará. Então, agora eu quero fazer uma oração por você. Nesta noite de sexta-feira, estamos terminando mais uma semana e até aqui nos ajudou o Senhor. Soberano Deus, Pai amado, Deus querido, estamos aqui, meu Pai, neste momento, eu entro na tua presença. Pai, para orar pela vida desta pessoa que vai ver esta mensagem. Ó Senhor, eu não a conheço, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a aflição, qual é o problema, Pai, que ela está enfrentando neste momento, Senhor. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Deus. Que o Senhor venha entrar, meu Pai, no cenário dela, com a urgência que o caso dela, a causa dela requer, Pai. Liberando as bênçãos, Pai, quebrando as correntes malignas, derrubando as muralhas, Senhor, fortalecendo o coração dela, renovando as forças dela, Pai. Ah, Senhor, tirando os impedimentos do caminho dela e abençoando ela em nome do teu Filho Jesus. É o que eu te peço. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se ela foi útil, se ela foi edificante para você, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem. Irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, os sinais são cada dia mais claros, entra ano e sai ano. As dores de parto estão aumentando. O Senhor nos avisou que quando víssemos estas coisas é porque estava próximo da volta dele. Por isso nós precisamos levar a palavra de Deus, precisamos fortalecer aquela pessoa que está enfraquecida pelas dores, pelas aflições do mundo e que ainda não conhece a palavra do Senhor, para que essa pessoa venha encontrar o refrigério para a alma dela, que ela venha entender que existe sim uma saída, que existe solução para ela em Cristo. Amém?